Boa tarde a todos e a todas. Alguns deputados já passaram aqui, assinaram, outros estão a caminho. Então, nós vamos dar início a essa sessão da CPI das armas, 12ª reunião, oitiva do Tenente-Coronel PM Carlos Eduardo Sarmento, se encontra aqui presente, obrigado pela sua presença, comandante do Batalhão de Operações Especiais da PM, né, o nosso BOP, e já passou aqui a deputada Marta Rocha, deputados Zaqueu e Paulo Ramos estão a caminho, deputado Luiz Martins, relator da CPI, e eu presido a CPI. Eu já, antes do início da sessão, o tenente-coronel Sarmento chegou até mais cedo. Eu dei algumas explicações para ele, quais são os focos da CPI, questão de apurar, propor aperfeiçoamento, né? E expliquei também, está até no ofício da sua convocação, os dois temas, sem prejuízo de outros, que o relator Luiz Martins ou os outros deputados da CPI levantem. Nós tínhamos duas questões para convocá-lo, né? Uma questão ligada ao esclarecimento, à questão da munição, o uso de munição. Né? O BOP foi um dos batalhões que mais usou munição, o que isso não depõe contra. A gente quer realmente ter informações sobre isso, né? Alguns meses usava muito, outros usava pouco, né? Inclusive usava muito mais munição para treino do que para ações, o que também é normal. Então, esse é um assunto. E o outro assunto, em 2011, a Polícia Federal desmantelou uma quadrilha comandada por um ex-cabo do BOP, que desviava armas e munições da PM, vendia bandidos do Alemão, segundo as matérias do jornal, né? Então, o que a gente quer saber, a partir daí, tem outras matérias do jornal Dia, agora já de julho de 2015, o BOP sofreu uma devassa em função de denúncia recente, referente a desvio equivalente a milhões de reais, quem diz é a matéria do Dia, apreendidos durante uma operação que contou com a participação. Mandatos de busca e apreensão expedidos pela Justiça na casa de oficiais encontraram munições, uma pistola 9mm, granadas. Então, aí tem uma série de questões para a gente saber, porque, então, há a matéria de 2011, desse ex-cabo do BOP, e há a matéria de 2015. Então, junto essas duas, isso é um tipo de questão, tem a ver com controle de armas, que medidas foram tomadas para punir quem fez, para evitar que isso volte a acontecer. E, no caso das munições, também as nossas perguntas são, como a CPI, deputado Luiz Martins, de desvio, desaparecimento, controle de armas e munições, então, naturalmente, é importante esse esclarecimento, né? Veja, não estamos querendo pré-julgar, aliás, nós nem pré-julgamos, nem julgamos, né? Nós apuramos questões, pedimos investigações e propomos providências, fazemos projetos de leis. Então, o parlamento não é nem promotor, nem advogado, nem juiz. A gente nem acusa, nem condena, nem julga. O que a gente tem é que investigar, porque a nossa função, nós somos fiscais do Poder Executivo, a nossa função é legislar. Eu próprio tenho várias leis sobre essa questão da segurança. Uma lei minha criou a ouvidoria da polícia, Coronel Sarmento. A outra lei minha também criou o Programa Estadual de Proteção às Testemunhas e Vítimas de ações criminosas, de ações penais, são duas leis.
Eu tenho uma lei estadual sobre controle de armas, antes ainda do plebiscito sobre as armas. O deputado Luiz Martins tem uma tradição também de atuação nessa área, e nessa CPI fazem parte dela, entre outros, 2 delegados que foram ambos chefes da polícia. A delegada Marta Rocha, que é vice-presidente, esteve aqui antes, deixou um papel, assinou, e o delegado Zaqueu Teixeira. Então, isso mostra que a CPI não é de governo, de oposição, para falar mal, falar bem, para investigar. Tanto é que na CPI tem 2 ex-chefes de polícia. Então, isso já mostra um padrão de qualidade. Sem desprezar a mim mesmo e ao deputado Luiz Martins, que somos atuantes e ativos, embora não tenhamos sido nenhum de nós 2 chefes de polícia, mas para mostrar a preocupação. É o perfil de investigação. Então, Coronel Sarmento, eu vou colocar, são várias questões, eu vou colocar só 2, e depois, naturalmente, o deputado relator Luiz Martins, que realmente ele é a pessoa mais importante, porque ele é que produz o relatório, que a CPI aprova, o plenário aprova, depois isso vai para o Ministério Público, viram recomendações, viram leis, Eu conversava, deputado Luiz Martins, com o Coronel Sarmento, da nossa ida na quinta-feira passada do Comando Geral e vendo o Sistematibel, e também das sugestões que nós da CPI levantamos, até para discussão com os nossos pares deputados e com o comando da segurança aqui do Estado, de outros estados que têm coisas bem mais avançadas. Por exemplo, o sistema do Paraná, que obriga a ter chip nas armas. Então, aqui a arma numerada, o bandido raspa, o chip é complexo, mais complexo. Em Pernambuco, tem a questão do lacre em arma apreendida e prazo para destruição. É uma coisa interessante. Eu acho que nós não podemos ignorar avanços de outros estados. No caso de Santa Catarina, o BO eletrônico, quer dizer, o boletim de ocorrência eletrônico, no tablet, aqui já tem algumas coisas que é eletrônico, mas o de armas não é. Esse eletrônico, a vantagem é que não é papel que pode ser rasurado, mexido, já vai direto para o sistema. Se o Sistematibel estivesse funcionando bem, imagina, deputado Luiz Martins, relator, como isso não serviria para melhorar o controle. No caso da Polícia de São Paulo, o Coronel Sarmento até me falou que sabe de outro estado também, não sei se o Espírito Santo, outro estado também que tem isso. O caso da PM de São Paulo, eles já estão com um sistema igual ao da Polícia Civil, que o policial ganha a arma e fica com ela. Não fica todo dia, porque aqui a Polícia Civil, ela ganha uma arma, o policial fica com ela. Tem que tomar conta dela. Se desaparecer, se quebrar, ele responde por isso. Bom, se estragar pelo uso, depois ele explica e pega outra para continuar trabalhando. Os PMs, milhares de PMs, diariamente, entregam milhares de armas e munições e no dia seguinte pegam milhares de armas e munições. Daí a gente tem o tal livro que a gente foi lá ver no batalhão de choque que criticamos unanimemente, todos os membros da CPI. Então, se São Paulo... mas aqui no Rio se disse, a Polícia Civil faz isso, mas é pequena. A PM é muito maior, é mais complicada. Só que a PM de São Paulo ainda é maior que a PM do Rio. E se a PM de São Paulo já usa o sistema da Polícia Civil, por que não? Então, são questões que não têm a ver diretamente com a oitiva do Coronel Sarmento, se bem que, naturalmente, ele pode, em determinado momento, se perguntar, ou se quiser se pronunciar, com certeza. Não, eu acho que tem muito a ver, eu acho que Vossa Excelência colocou, quando você faz essas sugestões e já tem uma definição da comissão, botar como recomendação o policial militar entrando, fazer o mesmo sistema da Polícia Civil com armamento já comprado, que diminui com certeza, que a gente tem observado, o desvio de munição e arma, e dificultando, facilitando a vida do policial militar, não ter a entrega, a contagem. Então, acabava com aquele livro rasgado. Só corroborando o que Vossa Excelência está falando. Obrigado, deputado Luiz Martins. Então, seguindo a tradição, geralmente eu faço uma pergunta ou duas e passo logo para o relator. Em seguida, os demais deputados, estamos aguardando alguns deles chegarem
e se incorporarem. Bem, então, Coronel Sarmento, matéria recente, final do ano passado, Globo, no Extra, o BOP ficou entre os 4 batalhões que mais utilizaram munição. Normal, um batalhão grande, estratégico, ativo, né? Eu sei bem da atividade, sou até vizinho, vejo lá todos os dias, entrando e saindo os carros, eu me sinto até bem seguro na vizinhança do BOP. Bom, de acordo com esse relatório, enviado pelo próprio BOP, em 2015 foram utilizadas 66.664 munições, sendo 6.874 em serviço, portanto aproximadamente 10%, e 59.790, ou seja, cerca de 60 mil, em ações de instrução, ou seja, aproximadamente 90%. Então, nós não estamos contestando isso, é normal, quer dizer, nós não somos técnicos, não sabemos quantos militares foram formados e qual é a média de munição por cada um que é formado. Então, o que a gente gostaria de saber, porque, claro, alguém poderia dizer, vem cá, será que isso não é exagero? Será que uma parte dessas munições não foram desviadas? Estão dizendo que tudo é treinamento, mas, na verdade, 60 mil é muito, então deve ter sido 40 mil para treinamento e 20 mil foram desviados. Então, o que a gente queria saber, em relação a essa parte aqui, primeiro, se o BOP também treina só os seus militares ou treina, eventualmente, militares de outros batalhões e companhias. Concretamente, no ano passado, e até depois, na sua fala, o Coronel Sarmento até explicar quanto tempo é comandante do BOP, etc., quantas pessoas, então, foram realmente treinadas, se todas do BOP, se algumas, eventualmente, de outros batalhões, e, tecnicamente, se há um padrão de referência, quantas... aumentando aqui o nosso quórum, chegou um membro titular importante aqui da nossa CPI. Pode se apresentar, deputado? Estamos com o Coronel Sarmento começando agora a sessão. O deputado Bruno Dauari, por favor. Primeiramente, pedir desculpa pelo atraso, mas estava numa outra missão relacionada também à questão de segurança pública. Me apresentar, sou o deputado Bruno Dauari, também sou vice-presidente da Comissão de Segurança e acho que está apresentado. Prazer. Deputado ativo em muitas questões, inclusive questões ambientais, questões do norte e noroeste fluminense, primeiro mandato bastante ativo. Obrigado. Bom, então, se há um padrão, por exemplo, 50 tiros, 50 munições por policial, por treinamento, se é isso, se é mais, se é menos, qual é o padrão para explicar essas 60 mil munições do ano passado? Outra questão ainda, mas ainda dentro dessa mesma pergunta. Essas 6.874 que foram utilizadas em serviço. É normal, você sabe que o BOP é um dos batalhões mais operativos, né? Em 2 meses do ano passado, em janeiro e julho, o BOP usou 3.500 munições em serviço, quer dizer, um pouco mais da metade do que usou o ano todo. É uma curiosidade, né? Claro que isso não é igual, né? A bandidagem e as operações não são uniformes o ano todo, não é certo, deputado Dauari e deputado Martins? Mas ainda assim chama atenção, o ano tem 12 meses. Em 2 meses, janeiro e julho, o BOP usou metade das munições que usou o ano inteiro, quer dizer, usou 3.500 de 7.000, para arredondar, de 3.800. Então, para se ter uma ideia disso. Uma última coisa ainda ligada a isso, porque depois, vamos separar, porque depois as questões ligadas ao desvio, a quadrilha de 2011, com aquele ex-cabo do BOP, e a matéria recente
sobre desvio e apreensão, oficiais, pistola 9mm, granada e tal. Vamos separar essa para uma segunda etapa. Vamos nos concentrar na primeira, na questão das munições, sendo que aí também dividido o que é treino e o que é serviço. Um último ponto ainda, sobre a parte de serviço. Aqui eu não tenho aqui, eu perguntaria aqui a Ingrid se estão as matérias aqui, mas foi levantado até na época pelo deputado Paulo Ramos, que é militar de origem, membro também da nossa CPI, aliás, das 3 CPIs sobre segurança. Parece que saiu nessa matéria de jornal o número de feridos ou mortos nessas operações. Não saiu. O deputado Paulo Ramos é que teria levantado que não teria havido praticamente feridos ou mortos. Veja bem, longe de nós querer que haja feridos ou mortos, tanto de policiais quanto de civis. Todos nós torcemos para ver o mínimo possível, ou nenhum morto ou ferido da polícia. A Assembleia não se conforma com a morte generalizada de policiais e oficiais da PM. Nenhum de nós nos conforma com isso, tanto é que tem a CPI só para esse assunto. E também ninguém provou que diminui a violência você matando e ferindo mais pessoas. Muitas vezes as polícias mais eficazes não são aquelas que matam e ferem mais, embora haja alguns casos que é, infelizmente, inevitável. Parece que teria havido uma situação, nesse ano, de praticamente nenhum ou pouquíssimo, não foi eu que levantei, foi o deputado Paulo Ramos. Então ele até levantou, vem cá, usou 6.000 munições, não tem nenhum morto, nenhum ferido, será que atiraram para cima, para o lado, o que aconteceu, o que não aconteceu? Ele que levantou. Ele não está aqui presente, eu refaço. Vossa Excelência lembra desse questionamento, o deputado Luiz Martins, não sei se o deputado Dauari também estava no momento que o Paulo Ramos, lembram em que oitiva foi que ele levantou isso? Acho que foi daquela... Foi um outro comandante que estava aqui, da PM também. Bom, não importa, vocês lembram, era exatamente esse questionamento. Lima Freire, Coronel Lima Freire. Então, Coronel Sarmento, normalmente a gente abre a oitiva dando um tempo para a pessoa também se colocar e não entrar logo, se quiser falar, claro, sobre o tema da CPI. O tema da CPI não é direitos humanos, né? É desvio de armas, munições, explosivos das instituições, controle, punições. A nossa preocupação de nós todos é que, como eu lhe comentava antes do início dessa sessão, que em 10 anos foram mais de 2.000 armas da PM, Polícia Civil e firmas de segurança, é um número elevado. Uma parte grande delas vai parar na mão da bandidagem. Os sistemas de controle são falhos, por isso que a gente está vendo experiências bacanas, boas, de outros estados. Nós tivemos no SISMAT-PL, vimos que melhorou um pouco, mas eu disse que a gente passou do século XIX para o século XX, quer dizer, melhorou, mas estava tão que ainda falta muito. O deputado Luiz Martins é um dos que mais bate nessa tecla. O deputado Dauari também, a questão da modernização, dos investimentos, sempre levanta essas questões. Então, não sei se nessa primeira questão o deputado Luiz Martins e o deputado Dauari querem complementar, mas podem depois complementar depois da resposta, porque eu também me calo em relação a isso, já falei demais. Então, Coronel Sarmento, pedimos que responda essas questões e faça também as suas considerações. Depois vamos ouvir os deputados e depois vamos entrar naquela segunda parte mais ligada a desvios. Essa aí é mais ligada ao uso de munição pelo BOP, centrado no ano de 2015, mas pode fazer referência a anos anteriores. Por favor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Boa tarde, deputado Carlos Mink. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento aos demais membros parlamentares da CPI. Boa tarde a todos que estão presentes no recinto. Primeiramente, começar falando
do consumo em serviço, né? Em janeiro do ano passado, eu ainda não era o comandante do batalhão, eu assumi o batalhão em maio do ano passado, mas se não me falha a memória, não sei se foi janeiro, acho que foi no mês de janeiro, o BOP se envolveu numa ocorrência onde ele foi acionado para debelar uma guerra de traficantes, se não me engano, no Morro do Juramento. Foi até uma oportunidade que a unidade fez uma grande apreensão de armas, se não me engano, 11 fuzis, uma área de mata, né, uma área de confronto intenso. Então, provavelmente, esse consumo se justifica devido à geografia da região. Da mesma maneira que no mês de julho, foi o mês que a gente também teve, isso já era eu, já estava no comando da unidade, teve também um intenso confronto no Morro da Covanca, que, se eu não me engano, teve um saldo de 4 mortos, 4 marginais mortos, 7 fuzis apreendidos. Então também foi um intenso confronto, uma área também de mata, onde os marginais detêm técnicas, né, de se camuflar, né? Ou seja, técnicas de guerrilha, né? A gente já descobriu diversos acampamentos sofisticados, com geradores, com uma camuflagem muito bem feita, até para quem tenta monitorar através de aeronave, fica muito dissimulado, né? Enfim. Então, a gente também se viu ali num intenso confronto, e o tipo de armamento que nós usamos nesse confronto, que é um fuzil metralhadora Minimi, calibre 7,62, ou seja, uma arma que dispara 800 tiros por minuto. Então, se eu não me engano, esse consumo desse combate foram só nesse combate, 2.000 disparos. Daí essa discrepância, né? Esse número elevado para esse confronto. Diferente de outras comunidades que a gente opera, que tem toda uma preocupação com danos colaterais, com preocupação com moradores, com pessoas de bem, né? Enfim, geralmente a gente até atira muito pouco, né? A gente evita ao máximo fazer até disparos nesses confrontos, devido a esses problemas de eventuais danos colaterais. O policial ele é preparado para atirar pouco, e quando atirar bem, né? Então, só para... Quanto às instruções, né, o BOP não ministra instruções somente para o seu efetivo. O ano passado foi um ano que nós tivemos 3 cursos específicos direcionados para cabos e soldados, né, o curso de ações táticas. São cursos que consomem muita munição. A gente treina também outros quartéis. As munições que são consumidas pelo Comando de Operações Especiais, no treinamento de todas as UPPs, né, com fins de reciclagem e tal, são munições que entram na carga do BOP e são utilizados pelo COI. Então, daí esse número elevado de munições também consumidas em treino. Mas então, quais são os batalhões que vocês costumam, ou que no ano passado treinaram para tiro? Eu não tenho, assim, exatamente, deputado, quantas UPPs passaram por essa reciclagem exatamente, mas posso dizer que praticamente todas as do complexo do Alemão, do São João, Lins, ou seja, foram muitas UPPs com efetivos girando em torno de 100, 200 homens cada uma. Então dá para ter uma ideia da dimensão do consumo, né, e do número de alunos, né, que se apresentaram como instruendos. E qual é o número médio, assim, de munição por pessoa para qualificar? Os cursos de especialização, normalmente a gente tem um consumo maior, porque visa especializar o militar dentro do contexto operações especiais. O treinamento para o PP normalmente é um número de tiros menor, talvez em torno de 100 disparos para cada instruendo. Isso envolvendo fuzis e tiros de pistola. Pergunto, deputado Luiz Martins, deputado Dauari, complementos sobre essas primeiras respostas do coronel Eduardo Sarmento? Não, é só para corroborar com o coronel Sarmento, porque no relatório que ele mandou
em 15 de dezembro, ele cita os locais de instruções, de confronto, que ele remeteu para a comissão, entendeu, presidente Carlos Mink? Só para facilitar, que eu estou em mãos, tem vários locais que ele cita de treinamento. Eu só quero me adiantar numa pergunta, em função Fique à vontade. do que Vossa Senhoria está falando. Pelo relatório que vocês enviaram, no mês aí, mês de junho, julho, agosto e setembro de 2015, Vossa Senhoria já estava lá, né? Sim, senhor. Não houve treinamento nesse período pelo relatório que vocês informaram. Aí eu vou fazer, é comum um batalhão de operações especiais, cujo diferencial é o treinamento, ficar 4 meses sem treinar? Isso que eu observei, nós observamos aqui no relatório que Vossa Senhoria mandou. Dependendo da demanda operacional, né, não é o resultado, né, não é o que a gente pretende, mas dependendo da demanda operacional, que a gente se vê envolvido em diversas missões, apoio ao UPP, né, enfim, a UPP sofreu uma série de ataques, né, durante o ano passado, que a gente teve que apoiar, mas esse ano, até por força olímpica, a gente está retomando com força total o nosso treinamento ordinário, né, que é o treinamento da tropa propriamente dito, e não em formação de novos combatentes para o batalhão. Tá, porque na hora que a gente lê, deputado Bruno da Hora, Carlos Mink, a sensação, na leitura, eu falei, será que é pelo problema da crise econômica? Então fica a dúvida se diminuiu o treinamento em função da crise que o Estado está vivendo. Então, foi... Não, mas veja, deputado Luiz Martins, relator, eu acho que a sua pergunta foi muito pertinente e a resposta do coronel Sarmento eu acho que acaba endossando, porque eu entendi, o coronel Sarmento me corrija, que ele disse o seguinte, que o BOP tem que se virar num monte de coisas, tem que tapar incêndio aqui, ali e acolá, tem que operar aqui, ali e acolá, tem que dar apoio a não sei quantas UPPs, e que realmente durante tais e tais meses que não houve treinamento, né, um treinamento qualificado, não, um batalhão top, porque ele estava fazendo aquilo e aquilo outro. Ou seja, na verdade, a minha leitura é o seguinte, por exemplo, se houvesse outro batalhão como o BOP cuidando dessas coisas, seguramente nesses meses teria havido treinamento, porque nós temos, não sei, mais de 40 mil PMs, ou perto disso. Mais de 40 mil. Mais de 40 mil PMs, e nós sabemos que um bom treinamento não é só atirar, é como disse o próprio coronel, saber quando atirar e atirar bem, porque o objetivo também isso era outra pergunta que eu já faço aqui, se há periodicamente no BOP instruções específicas de uso controlado da força, né, de minimizar os feridos, minimizar as mortes e aumentar a eficácia, que é neutralizar o transgressor, né, o criminoso. Né? Mas então, foi muito oportuna a sua pergunta, porque a resposta dele, eu creio que mostrou exatamente isso. Ele falou, olha, nesses meses, a gente não pôde fazer isso porque estava fazendo outra coisa. Ou seja, no fundo, ele como comandante até gostaria de estar continuamente fazendo, mas como estava tendo que fazer outras coisas para as quais não podia se negar e estava seguramente cumprindo uma orientação do comando da PM, uma necessidade da segurança pública, acabou que nesses meses todos não treinou, e a pergunta é se houve outro treinamento em outro lado, porque é fundamental, não só que os nossos PMs saibam manusear, como saibam usar de forma equilibrada, de forma, uma instrução para minimizar e exatamente isso. Então, achei muito oportuna a sua pergunta e acho que a resposta dele corroborou a sua preocupação. Deputado Dauari. Deputado, eu acho que, depois, assim, a princípio, presidente, deputado Carlos Mink, eu acho que a fala do tenente-coronel, a princípio, pontua de maneira muito clara a questão das munições, né? Pelo menos eu me sinto muito esclarecido com as informações trazidas por Vossa Senhoria no que tange a questão do uso das munições. Então, assim, eu me sinto bastante contemplado com a fala do tenente-coronel
e corroborando também esse trabalho do BOP que é muito requerido dentro da corporação, né, em virtude do seu treinamento, da sua qualificação, e eu acho que as coisas, vocês terão mais trabalhos ainda esse ano com a questão das Olimpíadas, né, e pedir para que esses treinamentos também não fiquem deixados de lado, porque a nossa polícia precisa de bastante treinamento e o BOP tem a qualificação ideal para poder treinar esses policiais militares para o enfrentamento. Mas me sinto, de maneira, conforme as informações trazidas por Vossa Senhoria, muito contemplado com as informações em relação à questão do uso das munições. Deputados Martins, podemos passar para outro ponto ou quer explorar mais isso? Eu só queria falar, Coronel. Acho que as considerações, queria fazer respostas do Coronel Sarmento. Queria fazer uma complementação. O BOP ele não só trabalha as instruções de tiro, né? Nós temos outras instruções. Então, não significa que foram 4 meses que a gente não treinou nada, né? A gente pode não ter treinado tiro porque requer mais tempo, né? A tropa está dedicada exclusivamente a isso, mas, obviamente, né, se a CPI requerer, a gente pode mandar os nossos quadros de trabalho, de treinamento, que a gente chama de QTS, né? Quadro de trabalho semanal, mostrando que a gente treinou, mas as instruções de tiro, às vezes, ficam prejudicadas porque demanda tempo, né? Não é simples arregimentar tudo isso e com outras missões em andamento. Outros tipos de instrução, de sala de aula, patrulha, né? Enfim, negociação e outras atividades afim a operações especiais, a gente acaba executando. Eu só queria, em cima desse relatório, Coronel Sarmento, que vocês mandaram em 22 de dezembro, para a gente manusear, eu queria tirar uma dúvida com Vossa Senhoria. O que significa o termo LAPUA e SG? Porque a gente observa o calibre, aí tem LAPUA, até para a gente trabalhar em cima do relatório com entendimento. LAPUA e SG são as munições utilizadas por atiradores de precisão, é uma instrução específica. Ela é 762/51 LAPUA, porque ela tem um peso de ponta, né? É uma munição específica para snipers, para treinamento de atiradores de precisão. Ah, tá. E a diferença técnica entre os termos treina e comum? Treina, ela é usada especificamente para treinamento. Ela não pode ser utilizada em ações policiais ordinárias. Ela só pode ser utilizada para treinamento. Por isso, essa terminologia treina. Tá. E, Coronel, como é feito o controle das munições hoje que saem do estoque para o treinamento? E como é feito esse registro hoje lá no BOP? As munições saem devidamente relatadas, né, pelo chefe da seção de material bélico. Um oficial recebe essas munições, ele fica encarregado pela instrução, é pago para os instruendos a quantidade X que o treinamento requer. Posteriormente, as cápsulas são todas recolhidas, né, ou seja, até para sair a munição, voltam as cápsulas, até para demonstrar que foram realmente utilizadas, supervisionadas pelo oficial de instrução, e a parte de consumo ela é feita e os registros de cada disparo que cada policial fez, com seu rendimento, né, enfim, tudo isso fica consignado. Bom. Peraí, desculpe. E só para me entender, é que nós visitamos lá a comissão UBOP, como o presidente Carlos Mink falou, o choque. O choque, desculpa. O choque, nós vimos lá que é uma coisa do século XIX, arcaico, local, e nós falamos no comando geral, insalubre, é um local quente, cheio de mosquito, um negócio horroroso que o policial não merece aquele local para trabalhar. Eu gostaria de saber também, que não tivemos oportunidade no BOP, e tivemos lá no Cismatbel, no Comando Geral, semana passada. Vocês hoje, o do BOP, estão linkados ao sistema Cismatbel, e se o controle é o mesmo do batalhão de choque através de livros. Se vocês estão fazendo isso ainda, porque o deputado Carlos Mink, nós observamos, usa o branquinho, o liquid paper, é uma coisa bem fácil de ser manuseada, por isso acho que aconteceram
tantos desvios na Polícia Militar de armas e munições. Boa pergunta. E complementando a inicial do presidente Carlos Mink, dizia a Vossa Senhoria que essa CPI é propositiva. Nós estivemos mostrando que nós estamos aqui para ajudar. E a Assembleia Legislativa, na legislatura passada, sempre tenho falado isso, para deixar bem claro, nós, deputados, o deputado Bruno Dauari não está junto, eu, o deputado Carlos Mink, votamos aqui do fundo da Assembleia 70 milhões para segurança pública e para a Polícia Militar. Então, o espírito é de ajudar. Claro que punir os maus policiais, como Vossa Senhoria também tenho certeza que pensa igual a gente. E dizer o seguinte, eu sempre pergunto a todos que vêm nas oitivas que em 2011 essa casa, a Assembleia Legislativa, teve uma CPI sobre desvio de armas. E nós fazemos aqui, todos nós deputados, fazemos um trabalho sério, dedicamos o nosso tempo, assim como a sociedade nos confiou o mandato, com seriedade. Então, nós produzimos, a Assembleia Legislativa, através da outra CPI, um relatório com várias recomendações, sugestões, e foi remetido para... 48 recomendações e sugestões. Foi o relator, o Freixo, o presidente, o Wagner Monte. E aí, esse relatório, que foi votado no plenário dessa casa, como todos os relatórios têm que ser feitos, foi remetido para todos os órgãos, Ministério Público, Defensoria, o Executivo, o chefe de Segurança Pública, a Polícia Militar. Eu pergunto a cada um que esteve aqui se tiveram conhecimento sobre esse relatório. Até hoje, nenhum que tiveram na associativa tinha conhecimento. Então, inclusive da Polícia Civil, da Polícia Federal. Ninguém tomou conhecimento, isso foi publicado em Diário Oficial, foi enviado ao MP, ao governador, ao secretário de Segurança. O deputado Luiz Martins, ele faz disso quase que uma oração, um mantra. Eu estava até sentindo Mas aí, falta. então, ele está lhe perguntando também se tem conhecimento, não só que houve, mas de quais eram as recomendações. Que facilitaria a vida você, não sei quantos anos você tem na Polícia Militar. 25. 25. É um instrumento de vários colegas dos senhores que prestaram aqui colaboração e até correção de algumas coisas que poderiam ter sido feitas aproveitando um trabalho. Eu, por exemplo, deputado presidente Carlos Mink, eu acho que nesse relatório que nós iremos produzir, nós temos acho que 60 dias, o Ministério Público vai até olhar com mais atenção, porque o Ministério Público Estadual está desrespeitando essa casa e não, primeiro que não pune ninguém, e nem conseguir mandar os relatórios, presidente, eles têm mandado. Até cobrar mais uma vez. Só com muito custo e geralmente incompletos. Nós não temos que... Muito incompletos. Ele tem que fazer o papel dele, e não tem feito. E Vossa Excelência, você já teve várias vezes com o Procurador-Geral. Mas eu tenho certeza que no próximo ele irá, porque eu vou colocar isso bem duro. Ele só tem até um funcionário só para cuidar, o cara ficou doente, voltou, não sei se voltou ou não, e tantas... benefícios essa casa votou pelo Ministério Público, tantos cargos, tantas coisas nós chegamos. Então, mas eu tenho que falar, até porque se o doutor Marfan estiver assistindo, para colaborar com a CPI... Vossa Excelência está coberto de razão. Mas e vamos aí passar fazer essa pergunta ao... Coronel Sarmento. Particularmente lembro dessa CPI, mas não, que eu me recorde, não tive acesso a esse relatório com essas recomendações. Com as recomendações. E sobre as outras questões... complemento. E depois, não sei se você não, mas, poderá eu fazer. dizendo... Quantos policiais hoje tem o BOP? Hoje nós temos 450 policiais. Tá. Bem, então vamos passar para essa segunda etapa. Em 2011, a Polícia Federal desmantelou uma quadrilha comandada por um ex-cabo do BOP, que desviava armas e munições da Polícia Militar e vendia bandidos no Complexo do Alemão. Então, pergunta, claro, nessa época provavelmente você não era comandante do BOP, mas a gente tem que fazer a pergunta institucional. Essas armas
que esse ex-cabo do BOP desviava armas e munições da Polícia Militar e vendia para os bandidos do Alemão, essas armas, tem informação se essas armas eram fruto de apreensão ou eram armas correntes do dia a dia que a polícia usava? E a segunda parte da pergunta é, em vista desse e de outros acontecimentos, o que mudou no batalhão, no BOP, aí pode falar inclusive da gestão anterior à sua e da sua própria gestão, o que mudou no sentido de tornar mais difícil esses desvios, mais efetivo o controle e mais efetiva a punição para que eventos dessa natureza não se repitam? Há uma outra ligada a essa questão de 2015, mas vamos deixar para um outro momento. Eu pergunto para os deputados Dauara e Luiz Martins se querem complementar essa pergunta. Primeiro ouvimos a resposta e depois vocês comentam. Então, Tenente Coronel, a resposta é sua. Eu me recordo desse fato, né? Eu não estava no batalhão nessa época, mas eu me recordo. Eu não tenho como precisar se essas munições eram fruto de apreensões ou se foram desviadas do batalhão. Do paiol. Né? Eu também não me recordo se essa época já havia o controle das munições por lote, né? Porque hoje toda a munição ela tem esse controle de lote. Você apreender qualquer munição em qualquer local, aí se for da Polícia Militar, ela é identificada. Aliás, desculpe interromper, Coronel Sarmento, isso foi um dos temas que a gente viu que outros estados estão mais avançados. O que acontece aqui? Os lotes são muito grandes. Por exemplo, 200 mil munições. E aí, desse mesmo lote, vai para vários batalhões. Locais. E aí você vê que a munição está apreendida e você tem dificuldade de saber para qual dos batalhões foi, porque o 200 mil foi para 8 batalhões. Então, o que outros estados têm feito? Na mesma, compram juntas, até para ganhar em escala, na hora de negociar um contrato e baixar o preço da munição, mas, para efeito estatístico, fazem lotes menores, em vez de 200 mil, 10 mil, para saber que cada lote é de um batalhão, até para poder individualizar depois. Uma munição apreendida de um lote não está num bolo de 200 mil, deputado Luiz Martins, que foi para 8 batalhões. Está num lote de 10 mil que foi para o BOP ou para o choque. Então é mais fácil de saber, olha, alguém desviou, porque foi encontrado com bandido munição do lote que era do BOP ou que era do choque. Aqui é de um lote que pode ser de 8 batalhões. Sim, existe essa dificuldade, né? Mas eu não me recordo se à época foi detectado esse nexo causal entre o desvio e a munição ser do batalhão. Então, talvez quem investigou pudesse esclarecer melhor isso. E a segunda parte, o que mudou desde então e o que está sendo feito? E uma pergunta que o deputado Luiz Martins fez e não foi respondida, se o BOP está conectado no sistema Atbel e se usa ou não aqueles livros diários. Essa sua pergunta foi da vez anterior e não teve ainda a resposta. O BOP está, sim, conectado ao Sisma Atbel. Na verdade, todas as unidades da Polícia Militar estão conectadas ao Sisma Atbel. Os meios de controle são os mesmos que a Polícia Militar utiliza. É claro que nós temos mecanismos próprios de lançamento, controles de computador desenvolvidos por nós, né? Mas os meios oficiais são aqueles que a Polícia Militar... Ou seja, usam livro ainda. Dispõe, tem livro. Agora, a gente tem uma vantagem, né, que as nossas pistolas, elas são acauteladas individualmente. Então, esse entra e sai de pistola todos os dias, ele não existe. Que não existe diferente no batalhão, somente para armas coletivas, né, para fuzis. Então, nesse caso, é parecido com a Polícia Civil. Sim, a unidade tem esse controle individualizado. Mas ainda já podia ser algo de piloto para a gente generalizar isso para a PM, como São Paulo fez. A gente consegue fazer isso por causa da nossa dotação. Inclusive, agora a gente está renovando as cautelas, né, e a gente deve até enviar algumas pistolas que estão até sobrando no nosso paiol para que a Polícia Militar
redistribua, né, dentro de outras unidades. Então, a gente acaba sendo uma ilha, né, de excelência, né, vamos assim dizer, porque nem todas as unidades conseguem dispor de uma pistola para cada integrante do batalhão. Mas então essa pergunta, o que foi feito desde então para tornar mais difícil os desvios e melhorar... E o deputado Luiz Martins. Do controle, sim. Agora, porque nós tínhamos no sistema Matibel, perguntar a Vossa Senhoria, comandante, se o senhor acha o sistema bom hoje, se tem conectividade com o Central, o BOP tem a conectividade, e em quanto tempo vocês têm que informar esse movimento de munições e armas ao sistema Matibel? Qual é o tempo que vocês têm que informar? A gente tem que fazer lançamentos semanais. Semanais? Não é diário, não? Semanalmente. Se não houver nenhum lançamento semanal, a chefia do Estado-Maior manda um clique, tipo, vem cá, o que houve que nada foi relatado? Eu vou falar então, até porque não é pegadinha com o senhor, não. É porque a informação que nós tivemos lá, que a Coronel Márcia nos passou, é que tem que, no máximo, em 48 horas, não é isso, Ingrid? Remeter, senão ela recebe um aviso que não remeteu nada. Então, não é uma semana. No máximo, ela falou que seria 48 horas. Exatamente. Eles mandam um aviso dizendo, ó, no período tal... Mas, afinal, é semanal ou é 48 horas? Eu acredito que eles detectem isso semanalmente. Até mesmo porque a gama é muito grande. Mas todo o consumo que é feito tem que ser feito em até 48 horas. E quantas pessoas hoje cuidam disso para alimentar o sistema hoje? Lá no BOP. Lá no BOP. Na nossa administração do material bélico, se eu não me engano, nós temos 4 operadores administrativos que só cuidam de carga, controle, lançamentos. São especializados nessa parte de informática? Sim. São especializados em informática? Armeiros, né? Enfim, é todo um aparato, né? Até mesmo porque o nosso arsenal ele é muito grande, então há toda uma preocupação, todo um controle da gente manter isso então, seguro. Voltando às medidas para evitar ou tornar mais difíceis os desvios. Os controles são os que a corporação oferece, eletrônicos, né, enfim. A palavra-chave para tudo é fiscalização. Todo chefe de seção tem que ter o maior zelo possível com a carga que ele detém e com as responsabilidades que ele carrega, né? Então, os controles são os controles que a Polícia Militar tem, né? Não vou chegar para Vossa Excelência aqui e dizer que a gente bolou um sistema diferente, que é o que a Polícia Militar oferece. Durante todos esses anos, após esse ocorrido, né, em 2011, com esse policial, nós não temos nenhuma outra detecção de desaparecimento de qualquer coisa. Então, isso denota que os controles vêm funcionando, né, pelo menos dentro do BOP. Bem, Tenente Coronel Sarmento, então essa outra parte que nós queremos saber são as matérias da Veja e do Dia de recentes. Então, o que dizem essas matérias? Estou aqui com a matéria da Veja. Matéria da Veja. Tem até uma foto sua aqui na matéria. Então diz: coronéis investigados por desvios no BOP continuam no cargo. Vejam bem, isso não somos nós que estamos dizendo, está aí, é a Veja. O que não significa também que seja verdade. Nosso objetivo aqui é apurar e o ouvinte não pode não investigar isso. Diz aqui o subtítulo: contrariando a praxe na Polícia Militar, comandantes não foram transferidos de seus postos e não há explicação oficial para isso. Aqui tem a foto, Coronel Fábio de Souza, subchefe do Comando de Operações Especiais, COBOP é subordinado, LASCO, alta cúpula da PM, etc., etc. E aí, bom, mais adiante tem uma foto sua, comandante do BOP, Carlos Eduardo Sarmento, comandou a operação que terminou com o sumiço de uma fortuna. É a matéria do jornal. Então, na verdade, essa matéria, e o Dia também dá essa matéria
julho de 2015, diz que o BOP sofreu uma devassa em função de denúncias referentes a desvio de milhões de reais apreendidos durante uma operação, contou com sua participação. Mandatos de busca e apreensão expedidos pela Justiça nas casas de oficiais encontraram munições, uma pistola 9mm e granadas. Matérias recentes, menos de um ano, 8, 9 meses atrás, nas casas de oficiais. Agora vem, isso é o que dizem essas matérias, e não é de ontem nem de anteontem, mas também não são tão antigas, estão dentro do período investigado pela nossa CPI. Portanto, cabe, não é demagogia nem busca de escândalo, quer dizer, seria ruim que uma CPI de desvio de arma não tivesse preocupação em desvio exatamente num dos batalhões mais importantes, né, e mais admirados também pela sua eficácia, né, filmes cantarem verso e prosa as atividades do BOP, e uma CPI simplesmente, deputados Dauari e Luiz Martins, não poderia fingir que não houve isso exatamente no nosso período, que é 2005 a 2015, portanto, está no nosso período. Se fosse esse ano, até alguém poderia dizer, bom, vocês podem até tentar entender, mas até está fora. Mas essa não, essa é do ano passado, portanto, está exatamente no período. Então, as duas matérias, a da Veja e a do Dia, relatam, né, coronéis investigados por desvio do BOP continuam no cargo. Falam da operação, né, e dizem o que foi encontrado nas casas desses oficiais, granadas, munições, e agora vem a nossa questão, a CPI quer saber. Primeiro, qual é a dimensão disso, se concluiu um inquérito, se as pessoas foram punidas, né, e o que se fez em relação a isso. Imagino que não seja normal, né, não é normal, não é admissível, e, sobretudo, tem que saber como é que isso aconteceu num batalhão de elite que se encontrou na casa de oficiais desse batalhão dinheiro, munições, pistola e granadas. Então, naturalmente, os deputados Luiz Martins e Dauari, a partir da sua pergunta, vão querer esclarecimentos, porque não é algo corrente, comum, é uma coisa completamente incomum, inadmissível, gravíssima, é recente, é do BOP, e Vossa Excelência está bem aqui na fita, porque aparece aqui na matéria como uma pessoa que investigou, foi em cima e deu uma parada nesse assunto. Então, não há nada nessas matérias que deponha contra a sua figura como comandante, mas sim em relação a outros oficiais, uma coisa gravíssima. Tem caso a granada, munição, dinheiro, que história é essa? E outra coisa, o que a Veja e o Dia comentam, isso também é um dos pontos que a gente gostaria de ouvir o seu esclarecimento, é que normalmente quando há uma coisa dessa monta, os oficiais são imediatamente afastados, não expulsos, afastados para averiguação, de se são culpados, se são inocentes, todos têm direito ao contraditório e há um julgamento comum, mas são afastados. E o que foi dito aqui, que nesse caso eles não teriam sido afastados, embora fatos fossem no sentido de incriminá-los. Então, como se envolveu já no seu comando, envolveu diretamente, pelo visto teve uma atuação firme em relação a esse ponto, os primeiros esclarecimentos que a gente queria seriam esses. Primeiro, como foi esse desvio? Segundo, que conclusão se chegou? Terceiro, por que eles não foram afastados? Quarto, o que Vossa Senhoria, como comandante, fez para impedir que amanhã a gente tenha uma outra matéria com outros oficiais com não sei quantas granadas e fuzis em casa, num batalhão que é também um orgulho de nós todos. Coronel Sarmento. Essa matéria ela foi controversa, né? Primeiro que nem eu nem o Coronel Fábio nós fomos investigados, né? A matéria do Dia fala no desaparecimento de 15 milhões de reais que seriam
de propriedade de traficantes dessa operação da Covanca, que teve tantos disparos, 4 mortos, né, enfim. Ou seja, 15 milhões de reais, eu não tenho nem ideia do tamanho da pilha de dinheiro que seria transportar isso sem que ninguém visse, sem que ninguém tomasse conhecimento. A Polícia Militar abriu um inquérito policial militar, onde a denúncia era do desaparecimento de R$1.800.000, ou seja, uma quantia muito inferior ao que a matéria da Veja relata. Esse inquérito foi conduzido pela Corregedoria, né, de maneira isenta, né. Alguns mandados de busca e apreensão na casa de alguns oficiais foram cumpridos, né. O dinheiro que tinha na casa de um ou outro oficial foi justificado, dinheiro de segurança particular, enfim. Do produto final desse inquérito, todos os oficiais que foram afastados do batalhão pelo comandante-geral, salvo um, que na verdade acabou indiciado, mas não pelo extravio de qualquer espécie de dinheiro, mas é porque, se eu não me engano, o avô da esposa dele tinha uma pistola 6,35, que era para ele ter entregue na campanha do desarmamento, e ele não entregou uma arma que sequer tinha condição de atirar, porque ela tinha uma munição presa dentro do cano, mas enfim, essa arma foi encontrada na casa desse oficial e ele está respondendo por isso até hoje. Os demais oficiais foram isentos de qualquer tipo de responsabilidade acerca do sumiço de qualquer... E não houve, então, nada disso que estão aqui nessas matérias, de encontrar na casa granadas? Essa é a outra parte que eu vou explicar agora para Vossa Excelência. Na casa de um soldado foi encontrada uma pistola, se eu não me engano, 9 milímetros, e algumas granadas. A Corregedoria indiciou ele por esse motivo. Agora, acerca dos fatos de desaparecimento de 15 milhões ou de 1 milhão... Mas essas granadas eram do BOP? Não eram do BOP. Não eram Eram do da BOP. PM? Eu creio que sim, eu não tenho como precisar agora a Vossa Excelência, mas não eram do BOP. Mas eram provavelmente da PM? Provavelmente. Talvez a Corregedoria possa... Mas então isso não foi oficial, melhor. Mas foi soldado do BOP? Foi na casa de um soldado do BOP. E o que aconteceu com ele? Ele foi transferido da unidade, está lotado na Diretoria Geral de Pessoal, né, e, se eu não me engano, está submetido a conselho de disciplina. Um IPM, naturalmente. Ele está indiciado e está respondendo a um processo administrativo disciplinar. Presidente, só para pegar Deputado Bruno Dauari. Só para saber dessas pessoas que foram aí envolvidas nessa matéria, que na época não foram afastados, se comprovou que, né, ou por falta de prova, ou, enfim, que eles não foram culpados nesse fato, mas eu gostaria de saber aonde eles estão lotados. Se continuam no BOP, se estão... Na verdade, o ato de nomeação, exoneração, isso é discricionário do comandante, né? O comandante não me exonerou por entender que eu não tinha qualquer tipo de participação, qualquer tipo de envolvimento. Se ele tivesse qualquer dúvida sobre isso, certamente ele o faria. 3 oficiais foram afastados durante esse período de investigação. Somente um foi indiciado por essa pistola calibre 6,35 encontrada no interior de sua residência. Ou seja, fato desconexo com o objeto da investigação. E esse PM indiciado pelas granadas. E esse outro policial indiciado pela pistola e pelas granadas. Ou seja, dentro do objeto investigatório, que a gente teria desaparecido com 15 milhões, aí nenhum real foi encontrado acerca disso que conecte aqueles 1.800.000 é que tinha aquela justificativa? Não, foi encontrado na casa do major 40 mil reais relativo a uma segurança particular que ele prestava a uma empresa. O dono da empresa foi lá, justificou, não, realmente, eu paguei esse dinheiro a ele para que ele pague os seguranças da empresa, né, enfim, tudo devidamente esclarecido. Então, o maior montante encontrado na casa de um policial foi na casa de um major, 40 mil reais devidamente esclarecidos. Na casa de ninguém foi encontrado qualquer valor, qualquer espécie, mesmo assim,
eles continuaram afastados da unidade por entendimento do comando da corporação e não retornaram. Quem foi afastado nesse período, por esse motivo investigativo, aí, não retornou à unidade. Coronel, não está no BOP, então. Não. Não estão. Só tirando uma dúvida aqui, que é a dúvida do presidente Mink, esse policial que foi apreendido granadas na casa dele, na operação da Covanca, que vocês apreenderam 11 fuzis, teve apreensão de granada? Né? Teve. Não me recordo agora o número exato, mas foi uma apreensão muito grande, muitos carregadores, muita munição, muitas granadas, 7 fuzis, se eu não me engano, 1 ou 2 pistolas, muita droga, foi uma quantidade assim muito expressiva. Pode, não sei se no IPM ou na investigação, pode ter sido desviada dessa operação, essas granadas, ou seja, da PM, porque é um dado também para a comissão. É uma coisa importante que está desvio da PM, da Polícia Civil, como também das apreensões, se não chegar tudo no local. Os tipos de granadas apreendidas durante a operação não se assemelham a essas granadas que foram, se eu não me engano, essas granadas apreendidas são granadas para distúrbio civil, né? Granada de dissuasão de multidão. As que nós apreendemos no morro eram granadas de uso defensivo, ofensivo, ou seja, granadas típicas de uso para combate, né, para guerra. Eu sei que não está na sua alçada, mas você sabe, tem informação, o senhor sabe informar qual foi a justificativa desse policial para estar com essas granadas dentro de casa? Não sei precisar. Talvez a corregedoria, né, possa trazer até o inquérito e esclarecer melhor a Vossas Excelências o que efetivamente, né, como ele estava transferido da unidade, as granadas não eram nossas, então eu não tenho esse dado de maneira precisa. Solicitar, presidente, em função disso, um ofício específico desse caso à corregedoria. Para saber qual foi o resultado da investigação desses oficiais e soldados, inclusive da granada. Do soldado, principalmente, porque a explicação do Coronel Sarmento está se encaminhando que pode ser desviado da corporação, essas granadas. Da onde foi, se a corregedoria... Não, se não foi dessa, foi de outra, porque o próprio Coronel Sarmento disse que provavelmente foi da PM. De outra unidade, para ver se a gente... Não, tem toda a razão, vamos fazer esse ofício. Eu acho que Concorda tem que ser também, específico lá para a corregedoria, que mudou o corregedor, que o outro corregedor mandava um bolo de papel para fazer confusão. Mas vamos fazer específico, direcionado, saber o nome do policial, o número de granadas, para que ele nos responda. Eu vou, Coronel Sarmento, ler aqui um trecho dessa matéria, que é do ano passado, essa que a gente está comentando, e que Vossa Senhoria é citado, para que comente. Veja, eu já vi muitas matérias da Veja que são verdade e muitas que não são verdade, então não tem nenhum compromisso com a revista. Mas, né, então vou ler, deputado Luiz Martins, aqui diz aqui na página seguinte, a Veja apurou que os dois têm fortes laços pessoais com a alta cúpula da PM. E aí fala do Coronel Sarmento, que está aqui presente. Diz assim, Sarmento foi sócio durante anos de uma empresa de segurança privada, entre parênteses, o que não é proibido, segundo a Veja. A SDS, Sistema de Defesa e Segurança Limitada. A seu lado na sociedade estava Vilman René Alonso, hoje chefe do mesmo COI, onde o outro coronel, Fábio de Souza, é o número 2. Mais ainda, antes deles, a SDS tinha sido de outro manda-chuva, o atual comandante-geral da PM, Alberto Pinheiro Neto. Os policiais costumavam, inclusive, utilizar instalações do BOP, entre parênteses, o que sim é proibido, isso aí tem que ser esclarecido, para dar cursos de gestão de segurança a empresas privadas, suas clientes. Fechando o círculo, na década de 2000, o próprio Coronel Souza trabalhou na SDS de Pinheiro Neto,
só Alonso continua na sociedade, mas todos se tornaram grandes amigos, e aí continua a matéria. Então, esse parágrafo de 2, 4, 6, 8 linhas afirma a revista, agora Vossa Senhoria pode plenamente comentar, contestar, desmentindo o que couber e dar a explicação que julga correta. Aqui tem várias afirmações. Primeiro, que foi sócio dessa empresa, a SDS, que a própria revista diz que isso não é proibido. Depois, diz que a seu lado estava o Vilman René, hoje chefe, hoje, quer dizer, quando foi publicada essa matéria, portanto, em 2015, julho de 2015. Hoje, onde o outro coronel, Fábio Souza, é o número 2. E que, antes deles, a SDS tinha sido de outro manda-chuva, a revista usa essa expressão, o atual comandante da PM, que já não é mais, Alberto Pinheiro Neto. E aí sim vem uma informação que a revista afirma ser ilegal, a CPI tem que apurar se aconteceu ou se não aconteceu, e se tendo acontecido, se está dentro da lei ou se não está dentro da lei. Diz que os policiais costumavam utilizar instalações do BOP, entre parênteses, o que sim é proibido, então a revista diz que isso teria acontecido e que seria uma ilegalidade. Temos que ver se é ou não é, se aconteceu ou não, para dar cursos de gestão de segurança a empresas privadas, suas clientes. Então, queria, Coronel Sarmento, que comentasse essas afirmações da matéria, e aqui estamos dando uma ampla oportunidade para que todo o esclarecimento seja feito de viva voz. Relatos aí são parte verdadeiros, né? Realmente, quando eu e o Coronel René compramos a empresa, a gente comprou parte societária. Um dos sócios era, à época, o Coronel Pinheiro e outros sócios, né? Dando sequência, a gente saiu da sociedade, se não me engano, foi no ano de 2011, a gente deixou de ser sócio, né? Eu servi no batalhão de 95 a 2000, depois eu tive ausente esses anos todos, retornei agora. Desconheço qualquer tipo de instrução que tenha, nunca dei uma instrução, uma aula, nunca participei de nenhuma conferência de gestão de segurança para empresas privadas. Falo por mim, eu, Carlos Eduardo Sarmento, nunca participei de uma aula, uma conferência. Desafio que qualquer um venha aqui e diga, no ano tal, o Coronel Sarmento, ou então na época, seja lá o posto que eu fosse, deu uma palestra, deu uma aula, né? Enfim, eu não tenho qualquer conhecimento. Isso é bom, porque eu não sei se a revista deu esse seu desmentido, então está tendo agora uma oportunidade, está sendo filmado, gravado, está dando a versão sobre o assunto. E uma outra coisa que eu tenho que corrigir também, aí o Coronel Fábio de Souza nunca foi sócio da SDS, nunca trabalhou, nunca prestou qualquer tipo de serviço para a empresa. Então, ela coloca aí que o Coronel de Souza, né? Não, mas aí ele não diz isso, ele diz, a seu lado, teria sido ao seu lado Coronel Sarmento, estava William René Alonso, hoje chefe do COI, onde o Coronel Fábio é o número 2. Então, ele está dizendo que, diz a matéria, que o Coronel Fábio era o número 2 do COI, aonde esse René Alonso chefiava. Sim. E esse René Alonso é que teria sido, que teria participado da sociedade na SDS. Não estou dizendo que isso é verdadeiro, estou dizendo o que está escrito. Sim. Então, não diz que o Fábio era da SDS, diz que o Fábio era do COI, que o Wilman René chefiava, e que o Wilman René, sim, é que teria sido sócio da SDS. É o que está escrito. Sim, isso aí é perfeito. O Coronel Fábio não tem qualquer tipo de participação pretérita em
qualquer atividade da empresa. Presidente. Deputado Dauari. Tenente Coronel. Bruno Dauari. Porque tem problema. Eu convivi com outro deputado Dauari aqui, uma ótima convivência. Foi deputado constituinte com meu avô. Meu avô foi. Eu já sou Tiranossauros Rex. Fui colega do seu avô na Constituinte Estadual. Com o seu avô? É. Não, porque ontem na comissão do Cumpra-se. Na comissão do Cumpra-se, a moça falou. Deputado Átila Nunes. Eu já votei no seu avô. Eu já votei no seu avô. Em 1970. Mas não era o avô dele, era o próprio Átila. Ele falou, não era o meu avô, era eu. Entendeu? E aí eu tô mas agora... ele não podia ter sido, porque ele nem era nascido na época da Constituição Estadual. Não. Eu tô vendo é o tempo. Vamos lá. Que o Mick está aqui e a idade dele. Vamos focar, então, deputado Dauari. Eu fiquei muito surpreso quando a gente recebeu um relatório aqui em relação às empresas de segurança privada e os seus desvios, né, de armas dentro das empresas. Eu sei que deveria ser não conheço o objeto da empresa que o senhor foi sócio, mas deveria dar algum tipo de consultoria a essas empresas. Aproveitar desse conhecimento, se o senhor atribui também a essa questão desses armamentos estarem nas mãos dos bandidos a essas empresas, se o senhor tem conhecimento, se na época da consultoria dada por Vossa Senhoria, o senhor percebeu falhas que poderiam evitar desse armamento estar na mão dos bandidos, porque me chamou muita atenção a quantidade de armas que foram perdidas, extraviadas. Mais enfim. ainda do que da PM na polícia. E olha que os dados eram de 4 anos e do Rio de Janeiro, da capital. A gente apurou isso. Tem toda a razão a pergunta. Aproveitando aqui a questão do Bruno, aproveitar que nós temos que chamar a Polícia Federal, que não ficou claro, só ficou na capital de Niterói, que é dividido em subdivisões. A gente não pode deixar isso passar. A Polícia Federal tem que vir aqui para explicar, porque não está bem claro com a baixa das empresas o que acontece com o armamento, e queremos saber no interior do Estado o que acontece, porque é um desvio muito grande de armamento. Então, pedindo até para deliberar rápido, para chamar a Polícia Federal responsável por essas... O deputado Luiz Martins, não é o nosso assunto exato, a gente pode resolver depois. Eu quero dizer que eu sou sensível, já conversei com a nossa assessoria. Agora há um problema, veja bem. Nós temos pouco tempo para concluir essa CPI. Infelizmente, o fato da Polícia Federal ter delegacias regionais que cuidam das armas aqui e acolá é normal. O que não é normal é que não haja um organismo que centralize isso tudo. Então vamos ter que nós, ao invés de chamar que a gente já chamou, a gente vai ter que chamar 5 delegados da Polícia Federal, de Campos, Volta Redonda, não sei quantos, para falar das armas que desapareceram de firmas de segurança nas suas circunscrições. Isso daí, realmente, a gente tem que ver bem, porque isso significa, ou chamamos todos numa audiência só, a gente delibera depois, porque não é o caso. Mas que tem que ter essa informação, Vossa Excelência está coberto de razão. Agora, como operar isso? Primeiro a gente tem que mandar, a gente já mandou ofícios a PF de Campos, Volta Redonda, etc., sobre as firmas de segurança privadas? Já. Temos respostas? Ainda não. Bom, então a gente tem que reincidir nisso e, eventualmente, num dia, para a gente não ficar não sei quantas quintas-feiras, cada um ouvir a PF de Campos, a PF de Volta Redonda. A gente chama todos juntos um único dia para fechar esse assunto. Porque é importante, porque até em cima do que aconteceu com o Coronel Sarmento, que eu acho que não é objeto. Não é esse objeto. A questão, isso foi levantado foi levantado na paralela, porque a questão é a munição e o desvio no BOP. Mas diga lá. Ele até respondeu, não precisava nem responder. Mas é porque a imprensa joga essas coisas e temos que buscar na Polícia Federal até a sociedade de cada um, para onde foi, para ter esclarecimento, não é jogar simplesmente como é que aconteceu. Por isso que eu acho, e o desvio é grande, a pergunta do deputado, está aproveitando a questão técnica do Coronel Sarmento, se ele reconhece que o desvio influencia no aumento da violência, que os traficantes usam ou não esse armamento, porque a Polícia Federal falou, não, lá é só a 38 e 32, mas é a arma que mata.
Mas a gente precisa a informação também da Polícia Federal, que está mostrando também uma grande desorganização. Sabe por quê, Tenente? A grande preocupação, até particular minha... Tenente Coronel. Tenente Coronel, em relação ao objeto dessa CPI, porque essa CPI ela só está tendo, de novo, revivendo esse assunto, porque a CPI passada teve todo o seu procedimento cumprido, mas internamente, mas para os órgãos que deveriam cumprir ou começar a discutir sobre a questão desses armamentos, ficaram, né, esquecidos. A nossa grande preocupação aqui, acredito também do presidente, que não vai acontecer o que aconteceu na CPI passada, é a gente achar toda essa logística, porque são vários órgãos que a gente está inquirindo aqui para poder entender essa dinâmica, né, de como essa arma sai, de como essa arma chega, como essa arma, quando uma arma é apreendida numa operação, essa arma vai para um departamento, mas essa arma também pode ser desviada. Então, essa logística, que eu acho que vai fazer com que a gente implemente de maneira mais efetiva medidas para que a gente possa futuramente não acontecer o que está acontecendo agora. Então, a minha pergunta é justamente baseada nisso. O senhor estava ali perto, dando, né, consultoria, então o senhor, pela sua experiência, pode ter enxergado falhas relacionadas a esses armamentos. Eu volto a repetir, né, em qualquer setor, né, a palavra-chave é fiscalização e controle. Nas empresas de segurança também não é diferente. É claro que passa também muito por pesquisa social, que agente você está empregando, né, enfim. Mas concordo parte com o que foi mencionado aí pela Polícia Federal. Na verdade, a maioria dessas armas aí, que são armas de pequeno porte, né, calibre 38, 32, elas acabam desaguando na cidade mais voltadas para assaltos, né, enfim, porque as armas do tráfico de drogas, basicamente fuzis, pistolas, né, ou seja, é muito difícil você apreender até num morro um revólver, né, não é o comum, né, geralmente por menor que seja o calibre, você vai encontrar uma pistola, né, dificilmente você vai achar um revólver. Agora, na maioria das ocorrências de roubo de rua da cidade, aí a gente encontra uma grande gama, né, de revólveres, né, enfim. Eu fico com uma tendência em concordar, né, em parte com o que a Polícia Federal passa. E tudo é fiscalização e controle, né, em qualquer lugar. Ainda sobre essas matérias da Veja e do Dia, tem um outro aspecto que não tinha sido ainda focado por nós, eu estou lendo aqui. Então, isso aqui é a matéria do Dia, também também dessa data, né? Julho do ano passado. Diz o seguinte, deputados, diz o seguinte, subtítulo, é da mesma matéria, continuando. Policiais do BOP são investigados por desvio, tal. Então, tem um subtítulo que diz assim: Sargento treinou traficantes da Maré. Então, diz assim: investigações colocam a tropa de elite da PM em xeque. Isso é o que diz, no caso, a matéria do Dia. Né? A matéria do Dia da jornalista a Adriana Cruz e Vânia Cunha. Terça-feira, o Dia publicou que o sargento Arlen Santos da Silva, de 43 anos, quando lotado no BOP, treinava até homens da quadrilha do traficante Marcelo Santos das Dores, o menor P, preso ano passado. Ele chefiava o bando do 3º Comando Puro, TCP, do complexo da Favela da Maré, em Bom Sucesso. Segundo as investigações, Arlen ainda levou um dos traficantes do bando do menor P ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, Cefap, em Sulacap, onde compraram roupas e acessórios de uso exclusivo do BOP. E foi para lá que o ex-sargento foi transferido após as investigações, enquanto aguardava a conclusão do Conselho de Disciplina, que vai julgar a sua permanência na corporação.
Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça revelaram que Ronaldo Fonseca de Araújo, o R10, era o elo entre o chefão do PO e o policial, principalmente no vazamento de informações de operações do batalhão. Já Erickson Fernandes da Silva, o Leitão, seria o responsável pelo pagamento de propina. Os três se falavam com frequência, às vésperas de ações na favela, como mostrou a revista Veja, e continua. Então, aqui, a matéria de jornal, de revista, né, de 8 meses atrás. Agora, o que nos interessa? Diz que um sargento, enquanto estava lotado no BOPE, treinava até homens da quadrilha do menor P, do TCP da Maré. Diz que Arlen levou um dos traficantes para o Cefap da Sulacap, que compraram roupas e acessórios de uso exclusivo do BOPE. E foi para lá que o ex-sargento foi transferido. Após as investigações, foi para lá, eu estou imaginando que ele foi transferido, não está claro aqui, mas está indicando, deputado Martins, que ele teria sido, enquanto estava sendo investigado, teria sido transferido do BOPE para o Cefap. Isso não é nada claro, não seria usual, mas é o que está escrito aqui. Enquanto aguardava a conclusão do Conselho de Disciplina que vai julgar sua permanência. Muito bem, isso é o que está escrito. O que nos interessa? Primeiro, saber se isso é verdade, ou seja, se havia um sargento Arlen Santos no BOPE que treinava homens do TCP. Isso é verdade, se isso foi apurado, se se tomou alguma providência, que esse Arlen chegou a levar um dos traficantes do bando do menor P para treinar ou comprar armas lá no Cefap, no Sulacap, onde há muito treinamento. Em suma, primeiro, se isso é verdade. E segundo, se há um serviço interno de inteligência que detecta, se depois disso, é um escândalo, imagina um sargento do BOPE treinando caras um dos traficantes mais perigosos do Rio, menor P. Primeiro, se isso é verdade, e depois, que medidas foram tomadas para evitar que isso acontecesse outra vez. Bem, quando eu assumi a unidade, o Arlen já não mais fazia parte do efetivo da unidade. Quem pode esclarecer melhor também esses fatos é a corregedoria que fez toda a apuração. Eu não posso emitir um juízo de valor se ele treinava, se ele não treinava. Fato anterior à sua gestão. Parece que havia problemas de comprometimento a nível de vazamento de informações e operações. A matéria insinua isso também. Mas quanto a esses detalhes de que levou ao Cefap, eu acho que isso está a nível de escuta, né, de interceptação telefônica, mas como não fomos nós que conduzimos, isso não foi a minha gestão que conduziu, eu acho que o BOPE fez o inquérito. Vamos pedir, Ingrid, pedir também para a corregedoria essa informação, a sugestão aqui do comandante. Tem um IPM que foi feito pelo BOPE, né, numa época pretérita, e se eu não me engano tinha uma investigação, acho que da 21DP, que tratava, né, sobre as quadrilhas do Complexo da Maré. E as providências e o serviço de inteligência para que fatos como esses não se repitam? Bom, recentemente a gente teve um problema na unidade. Assim que eu assumi, a gente começou a detectar que algumas operações não davam em nada, né? A gente mandava para uma determinada localidade e a gente percebia que eram locais de conflito, locais beligerantes, e as operações acabavam resultando em nada, em nenhum confronto, em nenhuma sinalização de presença de marginais, enfim. Então, começaram a desconfiar que alguém estava vazando. Então, aí eu, como comandante, tomei providências, procurei a corregedoria, procurei os órgãos de inteligência e fiz uma parceria, né? Funcionei como... Descobriram? Sim. Funcionei como um elemento facilitador para que os órgãos de inteligência e de correição pudessem avançar nas
apurações. Isso resultou em 11 de dezembro do ano passado na prisão de alguns policiais do batalhão. Hoje estão sendo julgados pela Auditoria de Justiça Militar, foram transferidos da unidade e estão prestando contas à Justiça. Deputados Luiz Martins e Dauari, querem mais algum esclarecimento sobre esse fato? Não, eu só acho que é de interesse próprio da corporação identificar esses policiais que fazem isso, até porque como que você vai conviver com um colega que treina um marginal que pode matar o seu colega? Ou que vaza uma operação e que então, também pode vulnerabilizar a própria segurança dos policiais. Então, assim, eu acho que é de interesse, né, da tropa de identificar esses policiais até pela segurança de vocês. Sem dúvida. Bem, não há mais questões dos deputados. Da minha parte também me sinto satisfeito. Pergunto ao comandante se quer concluir de alguma maneira ou se também já julga que deu os esclarecimentos que lhe foram pedidos. Não, sim. Colocar o BOP à disposição de qualquer esclarecimento futuro, né? O papel da CPI é de interesse público, né? A gente é servidor, né? A gente é policial, mas é cliente também desse serviço prestado. Então, há todo o interesse nosso, né, em eu quero desculpa, eu quero sobre aquelas coisas que eu anunciei logo no início, que a gente apurou nos outros estados e que vai fazer parte das nossas recomendações, ainda que não seja uma coisa específica, eu gostaria de saber, como comandante de um dos batalhões mais importantes da Polícia Militar aqui do nosso estado, da Segurança Pública, sobre esses 5 aspectos que nós mencionamos, lembrando, o chip eletrônico no Paraná, o do Pernambuco era o lacre e o prazo para destruir, o BO eletrônico, inclusive para armamento apreendido no caso de Santa Catarina. O exemplo de São Paulo, que o BOP já adotou, de acautelamento direto das armas com os policiais. E essa medida que vários estados estão adotando, de lotes menores, para se saber exatamente para que batalhão foi esse lote. Em relação a essas 5 providências, se acha interessantes, pertinentes, úteis, válidas, que, se adotadas, poderiam melhorar o nosso sistema de controle de armamentos e munições. Sim, todo sistema de controle aperfeiçoado, ele é válido, né? A distribuição individual do armamento é um grande facilitador, mas a gente também acaba esbarrando nas armas de emprego coletivo, que essas armas têm que ficar guardadas, né? Ou seja, a gente não funciona aqui como é Israel, né, que cada um tem o seu fuzil, coloca nas costas e vai para casa, né? Ou seja, de qualquer maneira tem que haver um controle para esse tipo de armamento. Mas para a arma individual, perfeito, a experiência de vocês tem sido boa no BOP? Tem sido boa. É claro que isso requer investimento, ou seja, hoje o efetivo está girando em quase 50 mil homens, ou seja, teríamos que adquirir, não sei qual a dotação da corporação hoje, mas talvez tivéssemos que comprar mais, 20, 30 mil armas para suprir, né, essa individualidade, né, de cada policial. E os controles também requerem investimento, né? Existem algumas estimativas de alguns milhões, né, a serem desembolsados para que o controle efetivo seja, né, seja biométrico, seja através de um cartão individual, onde você lance uma senha ou algo assim, que seja pessoal, intransferível, ou seja, tudo isso demanda recurso, né? E é tudo que hoje a gente é carente. Mas essas, né, providências todas, inclusive do chip eletrônico, do BO eletrônico, do chip, acha que todas elas poderiam ser mais efetivas? Válidas. Sim, claro, sem dúvida. Então, em vista disso, agradecemos a sua presença,
suas respostas muito objetivas, não se recusou a nenhuma e deu, não só da sua época, mas fez comentários gerais sobre a eficácia. Agradecendo também os deputados da CPI, declaramos encerrada essa sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde.